Por isso, irmãos, eu quero convidar a todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos 10 a 12 e o verso 14. Lucas capítulo 2, de 10 a 12 e o verso 14. E assim nós passaremos a primeira mensagem, dessa noite. E essa, sem dúvida, é a mensagem de Natal. Natal, uma mensagem de grande alegria. Então, o Natal é sim uma mensagem de grande alegria. A palavra do Senhor, vou convidar hoje todos a se colocarem em pé, para a gente fazer essa leitura. E a palavra do Senhor, então, ela nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 14: a glória de Deus, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os irmãos podem sentar. Então, irmãos, o Natal é uma mensagem de grande alegria. Quando nós olhamos para o verso 10, que diz assim: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Interessante, irmãos, que essa palavra boa nova, ela quer dizer evangelizar. Quer dizer evangelismo. Boa nova, ela é a boa notícia da salvação de Deus. Boa nova é a boa notícia da bondade e graciosidade de Deus, e também das bênçãos messiânicas prometidas no Evangelho, prometida no Velho Testamento. Então essa palavra boa nova, que é evangelho, eungélio, é uma palavra justamente para falar de algo transformador, libertador na vida das pessoas. Por quê? Porque todas as vezes que se apresenta esse termo boa nova, eungélio, é sempre para combater uma mensagem ruim, chamada de más novas, ou de uma situação ruim. Então a ideia era o seguinte: para vir uma boa nova, é porque eles tinham recebido uma má nova, uma má notícia. Então todas as vezes que o Evangelho era apresentado, era porque uma situação difícil estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo quando vem essa palavra, justamente trazendo o anjo, trazendo a boa nova? E por que o Natal é uma mensagem de grande alegria? Porque é uma grande mensagem que traz esperança para os oprimidos.
E quem são esses oprimidos aqui? Esses oprimidos são os próprios judeus. Por quê? Porque os judeus, eles eram escravos de Roma nesse período. E é interessante, irmãos, que o povo de Deus, ele é um povo que a maior parte da vida deles, até a época de Jesus, foi um período de escravidão. Veja que Israel, ele vai nascer de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles vão para o Egito, e ali eles permanecem escravos durante 400 anos. Olha só, aí vem Moisés e Josué. Moisés liberta esse povo, Josué leva esse povo para a terra prometida, e aí quando chega na época dos juízes, você vê a nação de Israel sendo escrava e liberta, depois escrava por outro povo, depois liberto, né? E assim acontecia. E por último, né, a nação de Israel, ela foi escrava pelas 5 grandes potências mundiais, profetizadas por Daniel. Quem são essas nações? A Síria, a Babilônia, os medo-persas, depois os gregos, e aí vem então os romanos. E interessante que a Bíblia, ela mostrava através de Daniel, e também através, por exemplo, de Miqueias, que a nação de Israel, sendo escrava, ela teria a vinda, o nascimento de Jesus, o Messias, no período romano. É por isso que eles estavam aguardando, naquele período, a vinda, o nascimento de Jesus. E aí, irmãos, esse povo de Israel, nesse período, eles estavam sofrendo opressões. Sofrendo, por quê? Eles estavam sofrendo porque havia uma forte exploração do Império Romano sobre eles, sobre a nação de Israel. Havia uma cobrança de impostos muito forte. Havia os publicanos que cobravam quanto queria. Para você atravessar de um lugar para outro, havia as alfândegas, né? A coletoria, da onde veio Mateus, cobrador de impostos. Então esse povo já estava gritando, porque eles estavam passando necessidade, porque eles pagavam impostos muito altos. Mas aí o que acontece? Nesse período do nascimento de Jesus, César Augusto, o primeiro imperador de Roma, ele, para sustentar o exército dele, para trazer paz para a região, ele vai fazer um decreto, um censo, para quê? Para arrecadar mais impostos para sustentar o seu exército. Aí vem a nação de Israel e diz assim: nós não temos mais condições, porque Roma já tira tudo que é nosso. Agora vem um novo decreto, aonde eles querem que a gente pague mais impostos para sustentar o exército. Então esse povo é um povo que estava gritando por socorro, gritando por ajuda. Eles receberam essa má notícia de que eles iriam se empobrecer mais, eles iriam passar mais fome. Mas de repente, irmãos, vem a boa nova, vem a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é
que eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa nova apresentada no Natal como mensagem para o Natal é o seguinte: Deus veio trazer uma boa notícia de grande alegria para vocês. Deus veio trazer a solução dos seus problemas. E qual é a solução dos seus problemas? É simples. Deus ele vai apresentar agora para essa nação que estava gritando por socorro, ele vai dizer assim: nós vamos estabelecer um novo reino. Não um reino tirano como o reino romano, não um reino explorador como o reino romano, não um reino que explora as pessoas, mas chegou o momento que vai ser implantado na terra um novo reino, um reino messiânico, mas um reino totalmente diferente, um reino espiritual, um reino reto, um reino justo, um reino santo, um reino amoroso. Esse reino vai ser implantado a partir de agora, e nesse reino haverá justiça, nesse reino haverá paz, nesse reino haverá bondade. Esse reino é um reino justo. Mas aí, irmãos, vem o anjo e vai dizer assim: mas para que esse reino bom, reto, justo, santo, amoroso, ele exista, é necessário ter um rei a essa altura, a altura. Então, para que o reino de Deus bom se estabeleça, nós precisamos de um rei que seja um rei reto, que seja um rei justo no seu julgar, que seja um rei bondoso, um rei amoroso. E aí vem o anjo e diz: essa é a boa notícia, acabou de nascer o rei bondoso, acabou de nascer na cidade de Davi o herdeiro do trono, aquele que vai implantar o reino de Deus, um reino bom, um reino justo, porque esse rei é um rei bom, é um rei justo. Nasceu Jesus Cristo, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Messias, e que veio para ser Senhor. Olha que mensagem de Natal. E aí, irmãos, dentro dessa situação, o verso 11, ele vai falar que essa grande mensagem de alegria é uma grande mensagem que oferece libertação aos cativos. Então, esse reino que viria, e esse rei que acabou de nascer, ele viria para trazer o que? Libertação aos cativos, aos prisioneiros, aos escravos. E aí, nós vemos isso, porque havia uma espécie de pergunta, né? E a pergunta é: quem é esse rei? Quem é esse rei bondoso? Quem é esse rei justo? Quem é esse rei santo? Que vai estabelecer um reino santo, um reino justo, um reino amoroso, aonde nós iremos fazer parte. A mensagem é o Salvador. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. São 3 títulos, mas eu vou ficar só com um,
por causa do tempo, eu vou ficar com a palavra Salvador. Interessante, amados, que a palavra Salvador, na língua original, que é, no caso aqui, o grego, é uma palavrinha chamada sozo. Sozo quer dizer Salvador, libertador, mas um dos termos também é redentor. Quem é esse rei? Ele é Salvador, o libertador, e ele é o redentor. Mas se eu perguntasse para vocês, o que é um redentor? Qual é a função do redentor? E o que seria isso? A Daisy falou certo, porque a palavra redentor tem a ver com redenção e remissão. Mas a função do redentor é redimir e remir. Mas o que quer dizer isso? O que nós entendemos por redentor? Nasceu o redentor, mas o que nós entendemos? Vou pegar esse lado aqui. Vamos ver qual é o lado mais inteligente, mais estudioso da Bíblia. Se a gente for definir, porque essa é a mensagem de Natal: nasceu o Redentor, o Salvador, o Libertador. Então, Jesus, ele veio para trazer a redenção, a remissão. Ele veio para redimir e remir. Mas o que isso quer dizer? Aqui, só esse lado. Hã? É só esse lado. Reinar. Vamos dar uma chance para esse lado aqui, ó. Eu acho que esse lado aqui sabe. Qual é a função do Redentor? Curar e perdoar. Curar? Libertar. É por isso é libertador, né? Libertar. Irmãos, a palavra redentor, assim como a palavra redenção, remissão, redimir, remir, é um termo usado para libertar uma pessoa ou uma nação da escravidão, para livrar da escravidão. Lembrando que Israel era uma nação escrava, sofrendo, que recebe uma má notícia, uma má nova, e agora vem Deus e vai trazer através do anjo uma boa notícia, a boa nova. E qual é a boa nova? Para aquele povo que era escravo, para aquele povo que estava gemendo sob o jugo de Roma, e que acabara de receber uma notícia de que eles teriam que pagar um imposto ainda maior para sustentar o exército de Roma, para eles terem proteção, né, contra qualquer outros invasores. Qual é a boa notícia? Nasceu aquele que veio libertar vocês da escravidão. Mas eu pergunto para vocês, de qual escravidão? Oi? Do pecado. Porque Jesus não veio libertar as pessoas, a nação de Israel, da escravidão de Roma, não. Mas ele veio libertar o quê? Ele veio libertar a nação de Israel do seu pecado, da sua desobediência. Então, interessante que quando Mateus ele escreve a mensagem parecida, e escreve para os judeus, ele vai dizer assim, né, que Cristo nasceu para salvar, libertar
o seu povo do seu pecado. Então, que libertação que seria essa? A libertação espiritual, do poder, da influência, da culpa, do pecado. Mas, por outro lado, irmãos, trazendo para os nossos dias hoje, a pergunta é o seguinte: se Jesus não veio para nos libertar da escravidão, hoje Jesus ele veio para nos libertar do quê? Lembrando que a Bíblia ela vai nos ensinar que todos nós nascemos escravos. Vocês sabiam disso? Todos nós nascemos debaixo do poder do pecado. Todos nós nascemos com o pecado original. Nós somos escravos nascidos. Mas também a Bíblia ela vai ensinar que no dia que Satanás enganou Adão e Eva, então eles pecaram, a Bíblia vai ensinar que Adão e Eva, ele entregou a sua descendência, que ainda iria nascer, ele entregou para o domínio de Satanás. Sabia disso? Quando Adão e Eva eles pecaram, ele deu autoridade para o diabo se apossar de todos que nasceriam de Adão. É por isso que Jesus ele veio nos libertar do império das trevas. Todos nós éramos escravos do pecado. Agora preste atenção no que eu vou dizer, da grande mensagem de Natal, que se Jesus, ele veio para ser o Redentor, e nos livrar do poder do pecado, e nos livrar da escravidão do pecado, por outro lado, nós não somos escravos de ninguém, de Roma, a não ser do pecado. Jesus ele veio para libertar as pessoas delas mesmas. Vocês sabiam disso? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês nessa noite, quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? A Bíblia apresenta três grandes inimigos, três grandes adversários do cristão. Vou citar, um deles é o mundo, a filosofia desse mundo, as práticas desse mundo, os costumes desse mundo, o sofisma desse mundo. Esse é um grande inimigo, tanto de Deus, como da igreja, como do cristão. Mas a Bíblia também fala que existe um outro inimigo, que é o próprio Satanás, que ele recebeu direito sobre nós, quando Adão e Eva nos entregou a ele, por ter sido enganado. Mas aí a Bíblia fala de um terceiro inimigo. O terceiro inimigo é a carne, é o eu, somos nós mesmos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Desses três grandes inimigos, o mundo, Satanás, a carne, você, qual deles é o mais forte? Qual deles é o mais terrível? Qual deles é o pior de todos? Qual? Ou seja, sabe quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Amados, o meu maior inimigo sou eu. O seu maior inimigo é você mesmo. O nosso maior inimigo
Somos nós mesmos. E aí, a Bíblia vem dizer que quando Cristo nasceu, Ele veio para redimir, Ele veio para nos libertar da nossa própria escravidão. Ele veio para nos libertar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós somos escravos. Por exemplo, nós somos escravos do quê? Nós somos escravos do orgulho. Quem aqui não é orgulhoso? Nós somos escravos da vaidade. Quem aqui não é vaidoso? Eu ia falar vaidosa, né? Não, mas é vaidoso, de maneira geral. Amados, Jesus, Ele veio para nos libertar do nosso egoísmo. Quem daqui não é egoísta? É? Mas também Jesus, Ele veio nos libertar dos nossos traumas, dos nossos medos, fobias, né? Jesus, Ele veio nos libertar dos preconceitos. Você sabia que todo tipo de preconceito é pecado? Não quer dizer que você tem que concordar com tudo. Mas também, Jesus, Ele veio para nos libertar dos nossos traumas. E dessa forma, quando a mensagem do Natal, Ele vem para dizer assim: olha, assim como a nação de Israel era escrava de Roma, mas pior do que escravo de Roma, era escravo do seu próprio pecado, da sua própria desobediência, da sua própria idolatria, da sua própria rejeição a Deus. Cada um de nós somos escravos de nós mesmos. Se você tiver dúvida, né, se isso é verdade ou não, eu pergunto para você: quem daqui já tentou fazer um regime? Levante a mão, só para a gente saber, né? Agora é onda, né? A pessoa faz uma pergunta lá no YouTube e diz assim, né? Comenta aí, eu quero saber. Né? E aí, quem daqui já tentou fazer um regime? Mas não vale mentir, pode levantar a mão. E quem daqui conseguiu ir até o final? Agora eu pergunto para você: e quando você determina um regime para você emagrecer, vamos usar o termo emagrecer, qual é o seu maior inimigo? É a comida? Ou é a nossa falta de vontade? É a nossa força de a nossa falta de vontade. Por que nós não vamos até o final? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quem daqui nunca chegou no final do ano e fez um projeto dizendo assim: quando chegar o ano que vem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou parar disso, e fez uma lista de coisas a conquistar no novo ano? Quem daqui nunca fez? E quem alcançou todas as metas? Levante a mão. E eu pergunto: por que você não alcançou? Não foi você que fez? E por que você não alcançou? Porque o teu maior inimigo é você. O maior inimigo é a tua força de vontade, é a tua, né, perseverança, é a sua dedicação. E isso também, irmãos, equivale à questão do pecado. O seu maior inimigo é você. Por quê? Porque você gosta, e eu vou repetir, porque você gosta de pecar. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Vamos pegar um pecadinho não, pecado mais simples, né? Não tem pecadinho. Pecado da gula.
não é um pecado gostoso? Não, vamos ser sinceros, o pecado da gula não é um pecado gostoso? É ou não é? Quem é que não gosta de comer? Quem é que não é aquele que come, aí não cabe mais, e ele levanta e começa a fazer umas dancinhas lá, e aperta para ver se cabe mais. E aí, se aparecer uma outra sobremesa, é capaz de ir lá no banheiro, né, colocar o dedo na garganta para dizer, opa, agora vai caber outra sobremesa. Não, acho que aqui não acontece não, né? Não, mas é um exagero. Mas outro pecado, pecado da preguiça, não é um pecado gostoso? É ou não é? Eu ia perguntar para alguns aí, mas aí eles vão pensar, não, é marcação no pastor, né? Mas irmãos, quem é que naquela hora de preguiça, você fala assim, eu tenho uma programação, mas não vou não, estou cansado, estou. E aí você fala assim, eu vou ficar em casa, eu vou dormir na escola dominical, não vou na escola dominical porque eu estou com sono, e vou acordar meio-dia. Aí você acorda meio-dia, você diz, estou revigorado, e aí você elogia o seu pecado. Por que a gente peca, irmãos? Porque a gente gosta. E uma vez que a gente gosta, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E aí, para terminar, vem o último versículo, que é o versículo 14, e ele diz assim, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí nós vemos que essa grande mensagem de alegria é uma grande mensagem que gera uma paz de espírito naqueles que recebem Jesus ou recebem a libertação de Jesus. É uma mensagem que gera paz de espírito. Olha só, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, aquele que iria implantar o reino, logo em seguida desce um coral de anjos, nós vimos na semana passada, no domingo, e aí esse anjo ele começa a exaltar a Deus, depois ele diz assim, né, glória a Deus nas maiores alturas, depois ele diz, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para terminar. Que paz é essa? Espera aí. Que paz é essa? É uma paz condicionada. Condicionada? Dá um exemplo para nós. Por exemplo, a gente tem que crer em Cristo para ter essa paz da salvação na vida eterna, mas ela é condicionada à fé. Ou seja, nós temos que crer em Jesus para ter essa paz, e ela está condicionada à fé. Vamos ver esse lado aqui. Quem é que disse? A paz é a esperança da salvação. Quem mais? Quem arrisca? Que paz é essa? Além dessas duas colocações. O pessoal lá de trás está muito quieto. A paz que só Ele pode nos dar. Agora esse lado aqui tem uma réplica aí, vamos lá. Mais uma. Que paz é essa? Vai, Luísa, chuta. Uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, você sabia que essa paz não tem nada a ver com paz de ausência de guerra?
Por exemplo, né? A gente vai dizer assim, agora nós vamos pedir paz lá em Israel, está em guerra. Agora nós vamos pedir para Deus paz lá na Ucrânia, né? Não é essa paz. Mas aí eu vejo assim, olha, eu desejo um Feliz Natal para você, que na tua casa não tenha mais briga, que na tua casa não tenha mais problema, que na tua casa haja harmonia entre... A pergunta é esta paz que o texto está dizendo, né? Glória a Deus, lá no mais extremo céu, e paz entre os homens, a quem Ele quer bem? Será que Ele está falando de uma paz, que seria uma ausência de sofrimento, de dor, de tristeza, de guerra, de conflitos, de brigas? Não, irmãos. Sabe qual é a paz que Ele está falando aqui? Paz com Deus. E se eu falar para você que essa paz não é consequência de uma decisão ou de uma ação, mas que essa paz é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus, o príncipe da paz. E quando ele fala assim, olha, e paz entre os homens, a ideia aqui é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus no meio de nós, é o Deus tabernaculando no meio de nós, caminhando no meio de nós, é o Deus que veio para estar conosco, é aquele Deus, é o próprio Senhor Jesus que diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa paz é uma pessoa. E sabe o que quer dizer essa paz? Essa paz tem a ver com relacionamento. É o seu relacionamento diário com Jesus. É você andar do lado dele, é você caminhar segundo os seus ensinamentos. É uma paz que é uma paz interior. E aí a mensagem final de Natal aqui é o seguinte: você quer ter paz na sua vida? Você quer paz no teu coração? Para você ter paz, você precisa ser liberto de você mesmo. Você precisa ser liberto do seu egoísmo. Você precisa ser liberto do seu orgulho. Você precisa ser liberto, do comodismo. Você precisa ser liberto dos seus traumas, dos seus preconceitos. Você precisa ser liberto de você mesmo. E só tem uma maneira de você ser liberto de você mesmo. É você recebendo a paz. É você recebendo a pessoa de Jesus no seu coração. Quando você recebe o libertador na sua vida, quando você recebe o libertador no seu coração, você recebe o que? A libertação. E você se liberta de você mesmo. Você se liberta de todo o preconceito. Você se liberta de todos os traumas, de todo o egoísmo. Você se liberta da vaidade, dos ciúmes, da inveja. Você se liberta do seu pecado. Agora feche os seus olhos. Feche todos os seus olhos. E deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que nessa noite você não precisa ser liberto de alguma coisa? Será que nessa noite você não precisa ser resgatado ou liberto pelo Salvador Jesus, pelo Libertador Jesus? Será que você não precisa ser liberto da mentira? Será que você não precisa ser liberto do seu orgulho, da sua vaidade?
Será que você não precisa ser liberto essa noite da falta de perdão, de não conseguir perdoar as pessoas? Será que você não precisa ser liberto? É Natal. Nasceu o libertador. E ele veio para te libertar. Mas a pergunta é: libertar do quê? Eu queria que você falasse isso para Jesus. Jesus, eu preciso ser liberto de mim mesmo. Jesus, eu preciso ser liberto porque eu sou uma pessoa que não sei perdoar. Eu sou uma pessoa que não sei parar de mentir. Eu sou uma pessoa que não respeito as pessoas, não amo as pessoas. Eu preciso ser liberto de um monte de coisas. Do que você precisa ser liberto? Vamos orar? Senhor Deus, eu não sei o que passou na cabeça de cada um. Eu não sei o que as pessoas pensaram, ou as coisas que elas lembraram na sua mente, de coisas que elas precisam ser libertas. Mas eu sei que todos nós, a começar em mim, algo precisa mudar. Eu também preciso ser liberto. E por isso, Pai, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece os nossos pensamentos, o Senhor que nos conhece melhor do que nós mesmos, o Senhor conhece as nossas cadeias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas culpas. O Senhor conhece cada um dos nossos pecados. E eu peço nessa noite, diante daquele que nasceu para ser o Salvador, o Libertador, o Redentor, que venha nos libertar de nós mesmos, dessa escravidão do pecado, que nos faz muitas vezes viver longe da graça do Senhor. Pai, nos liberta por meio do Teu Filho Jesus, o nosso resgatador, o nosso libertador. E conceda, Pai, libertação para toda a igreja, e que todos possam agora entregar as suas cadeias, as suas correntes, para que Jesus Cristo esteja destruindo cada elo desta prisão e liberte o seu povo em Cristo Jesus. Amém.